Claquete. Pá! Então, pessoal, vamos falar de carro hoje? A gente vai falar de uma coisa muito importante, está chegando a eleição, então a gente tem que tirar uma coisa do caminho. Potência ou torque? Em quem você deve votar, entendeu? Enfim, tem sempre aquele seu amigo que fala: ah, meu carro tem 200 cavalos, meu carro tem 150 cavalos, meu carro tem 1 bazilhão de cavalos. Isso não importa muito, o que importa mesmo é torque. Então, o que é potência e o que é torque? Bem, torque, temos aqui uma representação fictícia de um pistão com uma biela e um virabrequim. O torque é a força com que a explosão gerada na combustão faz a biela empurrar o virabrequim. Essa força pode ser medida em newton-metros, que é o padrão internacional SAE, ou quilograma-força-metro, que é o mais comum aqui no Brasil. Você multiplicando a força do torque pela RPM, que é a rotação do motor, e mais alguns cálculos de correção para você chegar na unidade que você quer, você chega no número de potência. Cavalo, HP, PS, que é alemão, ou o internacional, que é o quilowatt. E por que a potência não importa muito? A potência é só um número, é um cálculo numérico. Então o que importa mesmo é o número do torque. Como um amigo meu pediu para eu falar, potência é a velocidade que você bate na parede com o carro. O torque é o quanto você empurra a parede com você. Então, se você olhar aqui o gráfico, eu tenho 3 gráficos aqui. Um para um carro 1.0 8 válvulas, um 1.0 16 válvulas antigo, sem comando variável, e 1.0 turbo. O torque ele vai crescendo conforme a rotação sobe, que é a linha verde aqui. Conforme o torque sobe, a potência sobe, até um ponto que você chega no torque máximo, e a potência continua subindo um pouco, porque a rotação continua subindo, mas o torque começa a cair. Então, o que é melhor? Mais torque, menos torque, torque cedo, torque tarde, depende da aplicação. Se você tem um torque muito forte, muito cedo, você tem uma arrancada muito rápida, mas você tem o problema do 1.0 8 válvulas. Esse torque cai muito rápido junto com ele. Se você tem um torque mais tarde, você tem um torque muito baixo disponível em rotações mais baixas, ele se eleva conforme o tempo passa, a RPM sobe, e depois ele cai. Você vai ter força aqui mais para cima da curva de RPM. No caso do 1.0 turbo, como ele manda muito ar muito cedo, é normal você ver uma curva desse tipo, que o torque sobe muito rápido, se mantém por um período de tempo, e depois cai como se fosse um aspirado normal. O fluxo de ar influencia muito. Se você tem muito fluxo de ar cedo, você tem torque cedo. Se você tem muito fluxo de ar tarde, você tem torque tarde. Só que não dá para ter tudo. É muito difícil você ter os dois. Então tem gente que usa compressor de ar, tem gente que usa turbo, tem gente que usa os dois. O turbo geralmente vai ter uma curva parecida com essa se você não fizer nada com ele, só pendurar um turbo. Ele vai vir pouco ar, a turbina enche, o torque sobe e se mantém. Se você coloca um compressor, o torque vem muito mais cedo, porque ele gira junto com o virabrequim. E é basicamente isso. O torque é o mais importante, porque é ele que determina a força que o carro acelera. Então você pode ter um turbo para deixar o torque mais cedo, você pode não ter nada e ter uma curva mais humilde. Mas a potência mesmo é só um número, é um resultado do cálculo entre o torque e a RPM que o motor está. Então, se você tiver que comprar um carro baseado na força, a potência em cavalo é a última coisa que você tem que olhar. Você tem que olhar o torque e a curva de torque. Você está usando um carro para cidade ou um carro urbano, quanto mais cedo o torque chegar, mais esperto o carro fica. Se você, sei lá, quer um carro para track day, um carro de performance, é melhor você pegar um que tem uma curva de torque que chegue mais alto, porque você vai estar rodando sempre com a RPM alta, então é melhor o torque estar lá em cima e não lá embaixo. Bem, espero ter tirado dúvida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo ou não gostaram desse vídeo, fala aí no comentário. Sim, eu copiei do Engineering Explained, mas está em inglês, então se você não sabe inglês, eu estou traduzindo para vocês. Então, muito obrigado, gente. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal se você quiser. E, mais uma vez, fale se você gostou desse comentário, porque eu gostei da luzinha. É legal ficar desenhando aqui. E valeu, falou.